Olá, galerinha. Meu nome é Antônio Carlos, sou professor de produção textual do SEI Romualdo e do SEI Roberto Freire. E hoje vamos falar um pouco mais sobre redação, certo? Mais precisamente, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ano passado falamos sobre competências, esse ano vamos falar especificamente sobre a estrutura. Costumo dizer que, por mais que nós conheçamos sobre um determinado tema, dificilmente conseguiremos um bom desempenho se nós não tivermos a técnica. Podemos ser pós-doutor em um tema determinado, como precariedade do sistema carcerário, mas provavelmente esse pós-doutor não tirará uma boa nota no Enem. Por quê? Porque não domina a técnica. Então hoje nós vamos conhecer como estruturar, como organizar minhas ideias em 30 linhas. Toda redação Enem, não é, vai ter 3 grandes âmbitos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na minha introdução, eu começarei com a contextualização. A contextualização do tema, ela vai dar conta de promover na cabeça do meu leitor uma ideia mínima do que eu vou falar. Eu citei agora há pouco a precariedade do sistema carcerário. Eu posso fazer uma alusão histórica dos navios negreiros, dos porões dos navios negreiros, quando vinham da África para cá. Então, quando eu falo desses porões, lembra o quê? Lembra os nossos presídios, os nossos cárceres. Aí vem agora a minha delimitação. Costumo dizer para os meus alunos, delimitação do tema, que eu posso errar tudo na redação, menos a delimitação, porque a delimitação é o próprio tema. E, por fim, vem a minha tese, certo? É a base de tudo. Ela vai ter 2 tipos de problematizações, base 1 e base 2. Eu poderia falar sobre baixa escolaridade do indivíduo preso, poderia falar sobre desigualdade social, mas minhas bases para um tema como esse podem ser superlotação e reincidência. Lembremos, texto vem de tecido. O que é tecido? Eu tenho as partes ligadas. Se eu falo dessas 2 bases na minha introdução, na minha tese, ela tem que ser reverberada no meu desenvolvimento e na minha conclusão. Com um tema como esse, com superlotação na primeira base e reincidência na segunda base, eu tenho que provar no meu desenvolvimento, nos meus parágrafos argumentativos, que superlotação é um problema e que reincidência também é um problema que provocam juntos a precariedade do sistema carcerário. Então, a estrutura do meu desenvolvimento é dividida no parágrafo argumentativo 1 e no parágrafo argumentativo 2. Não esqueçam, começa com conectivo, sempre um conectivo, joga-se o tópico frasal, que é uma paráfrase da sua primeira base de tese. Eu tenho que mostrar uma estratégia argumentativa convincente, um dado estatístico, uma alusão histórica, uma alusão literária, um argumento de autoridade, tá certo? Uma alusão musical, uma alusão cinematográfica, para que eu prove que o meu tópico frasal está correto. A análise crítica traga para a realidade brasileira, mostrando que, por exemplo, a superlotação traz uma relação danosa entre os indivíduos presos, né? Doenças, motins, rebeliões, não é? E, por fim, concluo o meu parágrafo, tentando trazer um pouco mais de autoria ao meu parágrafo argumentativo 1. Minha segunda base, que nesse caso que eu estou citando seria uma reincidência desse indivíduo preso, eu vou para o meu parágrafo argumentativo 2, certo? Do mesmo jeito, meu tópico frasal, que eu vou chamar de TF aqui, vou ter um TF que vai reverberar a minha segunda base. Terei também uma nova estratégia argumentativa, de preferência varie, certo? Se você utilizou uma alusão cinematográfica ou uma questão de constitucional, na primeira estratégia argumentativa, varie para outra, tá certo? Trago uma nova análise crítica, tá certo? E uma nova conclusão do parágrafo, não é? Não posso esquecer aqui, vou apagar isso aqui, vou puxar aqui para cima do meu conectivo.
não posso esquecer. Lembrando que a quarta competência, certo? A quarta competência cuida disso, então não posso esquecer dos meus grandes conectivos, tá bom? Então, defendi e mostrei que é um problema, minha base 1, mostrei que é um problema, minha base 2. Então, como é um tecido, vou fechar. Superlotação, reincidência, superlotação, reincidência e vou solucionar esse meu problema na conclusão. E na conclusão, eu coloco um conectivo conclusivo, certo? Retomo a tese ou a discussão e vou para a minha intervenção. Na minha intervenção, eu terei o quê? O que vai solucionar o meu problema? Como todos os problemas da vida real, também tem quem vai executar o que eu vou propor. Como vou fazer isso? E para que vou fazer? De uma maneira que ultimamente tem solicitado demais, tá bom? Com detalhamento. Como eu falei, são 30 linhas. Então, para esse caminho final, nós temos que mais ou menos determinar a quantidade de linhas que terá cada parte da minha redação. Na introdução, eu terei mais ou menos 6 linhas. No meu bloco argumentativo, 16 linhas. Olha que eu não tenho mais ou menos, eu tenho exatamente 6, certo? Exatamente 16 linhas. Distribuídas em parágrafo argumentativo 1, mais ou menos 8 linhas. Parágrafo argumentativo 2, mais ou menos 8 linhas. O que quer dizer isso? Que se eu utilizo 9, aqui eu preciso fazer 7. Se eu utilizo 7, aqui eu preciso fazer 9. E deixo mais ou menos 7 linhas para a minha conclusão. Cada parte dessa que está aqui deve compor como se fosse um período. Um período, certo? Um período aqui para contextualização, que são mais ou menos 2 linhas. Nesse mesmo raciocínio, olhe, 2, 4, 6, certo? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Mais ou menos 2, e eu ainda sobro 5 a 6 linhas para fazer a minha intervenção. Aí eu tenho distribuído o ideal 6, 8, 8, 8. Aí eu tenho distribuído com eficiência as minhas ideias dentro de 30 linhas. Não tenho dúvida, caro aluno, cara aluna, que dessa maneira aquela tão almejada nota 1000 surgirá. Um grande abraço, um excelente Enem e estamos juntos mais uma vez.